Deixa eu iniciar aqui a gravação. Agora, vamos lá. Muito bem. Então, a gente viu na semana passada essa parte relacionada mais ao direito do consumidor na Constituição, né? Como é que foi todo aquele processo de início, né? Dos trabalhos para desenvolver o Código de Defesa do Consumidor, né? O que vimos, né? Quais são os dispositivos principais que a Constituição trata, né? Esse tema, o artigo 5º, inciso 32, o 170, inciso 5 e o 48 da DCT, e aí na sequência a gente foi vendo, né, todo o processo legislativo, qual foi o caminho, né, que se tomou para se chegar até o que temos hoje. E aí vimos também, aqui já no final da aula passada, as inovações principais, né, que foram 4 principais, a questão de se colocar numa lei expressamente a busca pela igualdade material, a igualdade formal, todos são iguais perante a lei, já estava lá na Constituição, mas a igualdade material, né, o fato de se reconhecer as desigualdades e se buscar por meio da lei atingir a igualdade real, né, isso já tinha sido feito lá com o direito do trabalho, mas aqui a nível de direito privado, civil, consumidor, ainda não. Então o Código do Consumidor traz essa mudança, já que o direito civil não trazia essa questão da discussão sobre a possibilidade ou não de se ter a busca, né, pela igualdade material. Então, foi uma inovação interessante trazida aí expressamente num código, né, já que o direito do trabalho não tem código, né, é a CLT, a Consolidação de Leis Trabalhistas, então, num código, foi a primeira vez, né, que apareceu essa questão expressa da igualdade material. Em vários dispositivos, como veremos mais à frente. Vimos a questão da responsabilidade objetiva, né, que é a nossa regra geral, superando lá a visão do direito civil da responsabilidade subjetiva. Então, aqui, a análise da culpa não é fundamental, né, não é relevante, já que a nossa responsabilidade é independente, né, da questão da culpa. E paramos por aí, né, quando falei sobre a noção ampla de fornecedor, consumidor, produto e serviço, que são conceitos que vão aparecer mais à frente, né? O nosso terceiro assunto que a gente vai ver, nosso terceiro grande assunto que a gente vai ver aqui, né? Sobre essas definições, e a proteção ampla ao consumidor, que foi onde eu parei, né? No final da aula passada, em que eu falava, né? Que a vinculação aqui entre fornecedor e consumidor, ela ocorre desde a oferta, diferentemente lá do direito civil, né? Em que só ocorre vinculação nessa relação jurídica se houver a aceitação, né, da outra parte. Aqui não. Já a oferta vincula. Por isso que aqueles papezinhos, né, que a gente recebe quando para no semáforo ou quando está andando na rua, né, com promoções e tal, ou alguns que entregam até na nossa casa, aqueles papéis, aquelas ofertas vinculam. Então, se ali tiver uma propaganda enganosa, né, se houver um valor ali discrepante em relação ao valor em que está sendo vendido realmente no site ou na própria loja física, isso traz responsabilidade para o fornecedor, certo? Então, a oferta aqui já vincula, né, o próprio contrato, lógico, e também vai existir a responsabilidade pós-contratual, e essa tem sido, inclusive, uma preocupação, né, de muitas empresas com esse tratamento que deve ser dado ao consumidor do chamado pós-venda. Então, mesmo com o contrato já concluído, né, já ali encerrado, mas existe ou persiste a responsabilidade do fornecedor nesses casos. Então, a questão relacionada, questões, né, relacionadas à garantia do produto ou do serviço e até mesmo relacionadas a outros problemas que podem aparecer durante o período de vida útil daquele produto. Mesmo após o período de garantia, pode ser que ele quebre e que seja necessário ter peças de reposição. Então, é necessário que o fornecedor tenha, né, ofereça os meios para que essas peças de reposição sejam vendidas e sejam encontradas de alguma forma no mercado. Então,
tudo isso faz parte, né, dessa proteção ampla que é dada aqui pelo CDC ao consumidor, e ela começa a partir da oferta e vai até, né, momentos posteriores ao contrato, que não sabemos quando, né, porque cada contrato, cada situação vai trazer um momento final aí, né, a sua proteção pós-contratual. Até o final aqui, né, o que temos já convencionado é que levamos em consideração a questão do tempo de vida útil daquele produto, daquele serviço, que geralmente vai ultrapassar o período de garantia, né? Então, essa responsabilidade pós-contratual, ela persiste também para essas questões. Só que, claro, ela vai diminuindo, né, à medida que o tempo vai passando, até que não exista mais essa responsabilidade em situações já, né, que ultrapassem o que teríamos como período de vida útil. Depois eu vou explicar isso melhor quando a gente chegar na discussão sobre tempo de garantia e tudo mais, aí a gente vai ver um pouco sobre isso e vamos falar também um pouco sobre uma política, né, que existe aqui de mercado, que é a chamada obsolescência programada, né, que leva cada vez mais, né, aos produtos terem um tempo de vida útil mais curto, né? Então isso também a gente vai discutir um pouco aqui mais à frente, né? Bom, então dando sequência aqui ao nosso assunto, então vamos falar um pouquinho, vamos voltar um pouco, né, nesse início da aula a falar sobre a Constituição, porque existem algumas questões, né, que aparecem, algumas dúvidas sobre quem tem, qual ente, né, federativo tem um poder para determinar normas, né, para dispor sobre normas relacionadas ao direito do consumidor. Porque nós temos, né, o Código de Defesa do Consumidor, vimos aí, né, essa origem nobre, né, do Código do Consumidor, do CDC, com base na Constituição Federal, mas aí sempre fica a dúvida, será que estados e municípios também podem legislar sobre direito do consumidor? Será que o próprio Congresso pode legislar, né, a nível federal, fora do Código do Consumidor, pode trazer leis esparsas? Isso aí já vimos que a nível federal é possível, né? Na aula passada eu mostrei várias leis, né, que tratam do tema direito do consumidor, mesmo que algumas de maneira transversal, não diretamente, né, não sejam só leis sobre direito do consumidor, mas temos muitas leis sobre isso a nível federal. E aí fica a dúvida, ou pode ficar a dúvida, sobre se a nível estadual ou a nível municipal podem também existir leis que tratem do tema. E aí a Constituição resolve essa aparente dúvida quando a gente vai analisar alguns dispositivos, né, relacionados às competências dos estados e municípios. Então, em primeiro lugar, né, vem aí a competência, uma regra, né, de competência concorrente, que está lá no artigo 24, inciso 5º da Constituição, que prevê: compete à União, aos estados e ao Distrito Federal legislar concorrentemente sobre produção e consumo. Então, é plenamente possível que, tanto a nível federal quanto a nível estadual, existam legislações relacionadas diretamente ao direito do consumidor, certo? Então, há uma competência concorrente. Então, tanto a União quanto os estados podem legislar sobre direito do consumidor. É por isso que vamos encontrar, tanto aqui em Alagoas como nos outros estados e também no DF, né, no Distrito Federal, leis específicas que tratem sobre o direito do consumidor, certo? Então, isso é plenamente possível, é plenamente aceitável, inclusive a atuação, né, dos próprios PROCONs, né, em cada estado vai ser determinada por essas leis estaduais, né? Então, existe essa possibilidade tranquilamente de se ter leis estaduais, né, sobre direito do consumidor, certo? Claro que o CDC, o Código do Consumidor, é a norma principal aqui, mas também podem existir, né, normas específicas, especificando alguns termos mais genéricos do CDC a nível estadual. E em relação aos municípios, né, porque o artigo 24 só se refere a estados e Distrito Federal, então poderia ainda surgir alguma dúvida em relação aos municípios. Então, aí o artigo 30, nos incisos 1 e 2 da Constituição, vão estabelecer aí regras gerais, né, que vão se aplicar também ao direito do consumidor. Então, o artigo 30 prevê: compete aos municípios, inciso 1, legislar sobre assuntos de interesse local, e inciso 2, suplementar a legislação federal e a estadual no que couber. Então, é possível, de maneira suplementar,
né, na ausência de leis específicas sobre o tema a nível federal e a nível estadual, é possível que exista essa lei municipal que trate do tema. A gente vê muito essas leis, observa muito essas leis aparecendo, por exemplo, nas questões relacionadas ao tempo de espera, né, em fila, né, que foi uma questão que foi muito polêmica nas décadas anteriores e que nos últimos anos tem tido uma regulamentação mais ou menos precisa, né, a nível municipal. Então, cada cidade, né, vai editando suas leis locais para estabelecer o tempo máximo de espera nas filas, né, principalmente quando se fala em filas de agências bancárias, né? Diante de situações extremamente degradantes, né, que já existiram em relação a nós consumidores e que continuam persistindo, né? Agora mesmo no cenário de pandemia tá havendo essa restrição, né, de horários e de entrada de pessoas nas agências e alguns bancos, né, estão desrespeitando essas regras básicas né, relacionadas ao direito do consumidor, e o que se vê são pessoas aglomerando justamente em momento em que não era para aglomerar e passando horas e horas, né, em filas, em pé, né, submetidos ali ao sol forte, enfim, né? E há casos de pessoas que estão há 4, 5 horas para ser atendidas, né, nessas filas, quando o tempo médio deveria ser 15 minutos, 30 minutos, a depender da cidade, né? Então, está se extrapolando muito, e aí a orientação dos PROCONs tem sido que essas pessoas entrem com ações de dano moral. Mas imagina, são centenas de pessoas na fila todo dia, todas entrando, será que vai surtir algum efeito ou vão dizer daqui a pouco que é a indústria do dano moral, né? Então, será que se todo mundo realmente entrar com as ações de dano moral, daqui a alguns meses os juízes vão continuar concedendo esse direito para os usuários do serviço ou não, né? Porque vocês sabem que volta e meia aparece essa discussão aqui sobre uma pseudo-indústria do dano moral, quando na verdade você tem uma indústria né, na verdade, de maus empresários que teimam até hoje em desrespeitar o direito do consumidor, ou de gestores, né, que estão tendo sérios problemas, aí gestores públicos, né, que estão tendo sérios problemas, né, como é o caso aí da própria Caixa Econômica Federal, Banco do Brasil, em que você vê filas ali, né, gigantes e que não estão ali obedecendo regras básicas, né, relacionadas ao direito do consumidor, e não estão obedecendo essas regras locais, né, essas leis locais sobre o tempo máximo de espera em fila, né? Então, essas questões ainda requerem algumas outras análises. Também você vê leis locais sobre, por exemplo, questão de fumo, né? Então, proibição de que pessoas fumem em espaços públicos fechados, né? Antigamente havia, até alguns anos atrás, a questão de estabelecer locais, né, especificamente ali nas saídas dos shoppings, de bares, restaurantes, que seriam os chamados fumódromos, né? Depois isso meio que sai de cena, e aí vem a questão de uma proibição maior, né, proibição de fumar em espaços públicos, sejam espaços fechados ou espaços parcialmente fechados, etc. Então, essas leis elas também vão aparecendo cidade por cidade. E agora, né, já num contexto de sustentabilidade, você já vê cidades que estão aprovando leis em que, por exemplo, está se proibindo o uso de canudos de plástico, né, justamente para evitar ali, né, o descarte indiscriminado desses canudos que acabam chegando até o bar, né, e aí acabam chegando até as correntes marítimas, e tartarugas e outros animais marinhos vão se alimentando daquilo, e claro, não são alimentos, e elas vão ter problemas sérios, podendo chegar até a morte. Então, essas leis, né, que têm relação com o consumidor e que são leis locais, têm, né, total possibilidade de existirem, já que a Constituição, no artigo 24, prevê a possibilidade ali de que tenhamos leis estaduais, leis distritais, no caso do DF, né, Distrito Federal, em relação ao tema, e aqui, de maneira geral, no artigo 30, os municípios, naquilo que não houver determinação federal ou estadual, podem trazer essa legislação suplementar. Então, é possível termos
leis locais, né, a nível estadual, no nosso caso aqui Alagoas, ou a nível municipal, no nosso caso aqui, né, mesmo que virtualmente a maioria das pessoas está em Maceió, né, mas nas cidades do interior em que vocês estejam também, provavelmente já existem leis municipais que tratem, por exemplo, da fila no banco, né, tempo máximo de espera. Algumas cidades também podem ter leis que se relacionem à questão da proibição de fumar em espaços públicos ou espaços particulares, né, espaços fechados ou parcialmente fechados, etc. Então, essas leis também podem aparecer, né, caso a caso. E agora, com a pandemia, né, cada cidade também vai determinando outras leis específicas, né, para esse contexto de medidas restritivas, de distanciamento social. E nas cidades que adotaram, né, o fechamento total, né, o lockdown, ou já no nosso popular, né, o português das ruas, o tranca-rua, nessas cidades que adotaram esses modelos também vem ali nesse esboço, né, desses decretos, dessas leis municipais, ou leis estaduais, ou decretos estaduais, essas normas que também impactam aqui no direito do consumidor. E são possíveis, não há nada de errado, pelo menos a princípio, né? Não há nada de errado em que existam leis estaduais e municipais sobre o tema, certo? Até aqui alguma dúvida, pessoal? Como ninguém se manifestou, estou captando que vocês entenderam. Espero que sim. Bom, agora vamos falar um pouquinho do próprio Código de Defesa do Consumidor, inicialmente como ele se organiza, como ele é visto pela doutrina, né? E depois vamos falar mais um pouco, né, desse nosso CDC, algumas outras questões particulares. Bom, qual o conteúdo, né? O que é que temos nesse CDC, nessa Lei 8.078, né, que está aqui em algumas dessas páginas do meu código aqui, né, 3 em 1. Então, quais são as normas que estão contidas nos mais de 100 artigos do nosso CDC? Lá no CDC nós vamos encontrar normas de pelo menos 3 grandes áreas do direito. Então nós temos lá normas de direito privado, que são a maioria, né, que tratam especificamente do direito do consumidor, né, criam esse chamado microsistema normativo, como eu falei disso na aula passada. Além dessas normas que são a maioria, né, de direito privado, especificamente de direito do consumidor, nós vamos encontrar também no CDC normas relacionadas ao direito administrativo, né, que tratam, por exemplo, da organização, né, do Sistema Nacional de Consumo e tal. Então, normas que têm mais relação com o direito administrativo, mas que, né, vão regulamentar as relações de consumo nessa área. E também temos normas de direito penal, já que o Código do Consumidor também traz os chamados crimes, né, relacionados ao consumo. Então, os crimes relacionados ao consumo, os crimes das relações de consumo, estão previstos no Código Penal, que eram os antigos, né, crimes contra a economia popular, e aí eles ganham uma nova roupagem, né, e passam a ser os crimes aqui relacionados ao direito do consumidor. Bom, a nossa área aqui, né, o nosso estudo específico dessa disciplina, direito do consumidor, não vai pegar direito penal, né? Então, a análise penal dos crimes relacionados ao CDC, né, os crimes que estão no CDC, esses provavelmente vão ser vistos por vocês mais à frente, numa disciplina específica que vai ter, né, das leis penais em especial. Aí, entre as leis, né, especiais, vai aparecer o CDC, e aí vocês vão ter essa análise penal, né, dos crimes relacionados aí ao direito do consumidor, certo? Então, a gente vai ter aqui uma análise, claro, muito mais voltada a essa questão do direito privado, né, as normas específicas de direito do consumidor, e lá para o final a gente vai ver também questões administrativas, né, principalmente relacionadas ao Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, né, e em contrapartida também os sistemas estaduais, né, o padrão, né, que é seguido, e municipais, certo? Então, isso é o que temos, né, no Código de Defesa do Consumidor. As normas, né, são divididas nessas 3 grandes áreas: o direito privado, né, que tem ali a maioria das normas, o direito administrativo e o direito penal, certo?
Segundo ponto aqui a ser destacado em relação ao CDC, qual é a sua posição hierárquica? Lembram da pirâmide do Kelsen, a famosa, né? Então, onde é que se enquadra o Código de Defesa do Consumidor na hierarquia das normas no Brasil? Bom, lá em Direito Constitucional, eu mostrei para vocês várias vezes essa pirâmide, né? Que continha lá a Constituição, no topo da pirâmide, as leis em geral e os decretos e outras normas, né? Mas aqui a gente tem uma posição nova, né, que aparece, uma posição diferente para o Código do Consumidor, já que ele vai ocupar uma posição intermediária entre a Constituição e as leis em geral, as outras leis. Então, o que a doutrina determina aqui em relação à posição hierárquica do CDC é que o Código de Defesa do Consumidor deve ser visto como uma norma de eficácia supralegal, certo? Quando se fala no direito aqui, né, em norma de eficácia supralegal, temos essa situação configurada, né, de que temos o nosso CDC, né, abaixo da Constituição, claro, como toda e qualquer outra lei, porém acima das outras leis, tal como vai aparecer agora a seguir, nessa pirâmide. Então, na pirâmide normativa, né, que vocês já conhecem de outros carnavais, o que temos aqui é uma alteração, vai ser incluído mais um degrau nessa pirâmide, né? Então, a Constituição continua lá no topo, como está aparecendo aqui, e aí vem o CDC nesse segundo degrau, né, nesse segundo posto, depois as leis em geral e as outras normas. Isso vai implicar em quê? Isso vai implicar em que consequências, analisando-se o CDC dessa maneira? Bem, como toda e qualquer outra lei, claro, o Código de Defesa do Consumidor, se houver um aparente conflito com a Constituição Federal, quem vai prevalecer, logicamente, é a Constituição. Mas, no caso de termos um conflito entre o Código de Defesa do Consumidor e as outras leis, né, um Código Civil da Vida, uma outra lei em particular, o que deve prevalecer nessa análise, segundo essa posição aí ocupada pelo CDC na pirâmide normativa, é que o CDC deve prevalecer em relação a essas outras leis. Isso eu digo como regra geral, né? Como regra geral, porque há exceções a essa regra. Que exceções? De que tipo? Bem, há um princípio geral, né, que é muito usado aqui no direito do consumidor, que é o princípio da aplicação da norma mais favorável ao consumidor. Desde as primeiras aulas eu tenho falado isso, né, que aqui a intenção do direito do consumidor é beneficiar o consumidor. Aqui o direito do consumidor tem um lado, né, que é o lado do consumidor. Então, há o interesse em que se traga sempre a aplicação da norma mais benéfica ao consumidor. E, nesse sentido, podem existir leis, em geral, né, que sejam mais favoráveis ao consumidor do que o próprio CDC. Por que isso acontece? Como eu tinha falado semana passada e só relembrando hoje são 9 de março, né, e dia 11, depois de amanhã, o Código do Consumidor vai completar exatamente 30 anos de vigência. Estamos, inclusive, na Semana do Consumidor, semana essa aqui, as lojas estão aproveitando para fazer as promoções dela aí, né? Então, essa é a Semana do Consumidor, né? E o Código do Consumidor, lembrando, tem 30 anos de vigência. Então, foi criado lá em 91, né? Teve início de vigência em 91, foi criado em 90, né? E teve início de vigência em 91. Então, de 30 anos para cá, muita coisa mudou. E é possível, sim, que existam leis mais atuais que tragam, inclusive, normas mais protetivas ao consumidor do que o próprio CDC. Aí, nesse caso, vai se aplicar a norma mais favorável ao consumidor. E aí vai se, né, não vai se desrespeitar essa pirâmide, mas vai se afastar um pouco essa aplicação da regra geral, né, para se aplicar outra regra, né, uma exceção, caso excepcional, em que vai se garantir, no final das contas, que o consumidor terá seus direitos, né, plenamente respeitados e de maneira até mais respeitável do que aquilo que está previsto no CDC. Então, é possível que essa regra geral seja subvertida caso você tenha uma outra lei que seja mais benéfica ao consumidor, como veremos aqui ao longo das aulas,
né, alguns casos em que isso vai se configurar, certo? Isso vai, inclusive, justificar, né, a aplicação de uma teoria, né, que eu vou falar daqui a pouco, que é a teoria do diálogo das fontes. Então, a eficácia supralegal do CDC, em outros termos, né, ela vai refletir nessa posição hierárquica, na pirâmide normativa, né, em que você vai ter, claro, o CDC, como qualquer outra lei, subordinado à Constituição Federal, mas, em regra, o CDC vai estar acima das outras leis. Então, em regra, né, se houver um conflito entre o CDC e o Código Civil, o CDC e uma lei específica, deve prevalecer o CDC. A não ser que, aí vem as exceções, a não ser que a lei específica seja mais benéfica para o consumidor do que o CDC, certo? É isso que se entende aí como a eficácia supralegal, como a regra geral e, claro, as possibilidades de exceção. Certo, gente? Até aqui alguma dúvida? Deu para entender direitinho a eficácia supralegal do CDC? Ok, beleza. Então, vamos aqui passar justamente para a teoria, né? Então, nessa mesma, dando sequência a essa explicação que eu falei agora, né, de que é possível que você tenha outras normas que sejam aplicáveis ao direito do consumidor e que, inclusive, sejam até mais benéficas do que o próprio CDC, nós temos aí a criação, né, e a consolidação nessas últimas décadas, né, da chamada teoria do diálogo das fontes. Essa teoria surgiu lá na Alemanha, né, e foi desenvolvida por esse cidadão que está aparecendo aí no slide, que é o Eric Jaime. Né? Então, o alemão Eric Jaime foi o criador da teoria do diálogo das fontes. Né? Porém, essa teoria ela foi trazida aqui para o Brasil, não por ele, né, especificamente, mas por uma autora brasileira. Tem algum microfone ligado aí? Opa. Quem está com o microfone ligado tem mais de... Tem 17 pessoas aqui, eu não estou conseguindo encontrar. Quem tiver com o microfone ligado, desliga aí, por favor. Deixa eu ver se eu encontro aqui. Acho que... Ah, não. O professor tem como... Opa! Desculpa, Letícia. Foi justamente na hora que eu ia desativar o dele, eu desativei o seu. Pode falar. Ah, que eu ia falar que o senhor pode dar multa em todo mundo. É, porque eu não estava encontrando aqui. Aí, justamente na hora que você ia falar, foi que eu encontrei. Desculpa. Besteira. Então, a teoria do diálogo das fontes, ela foi trazida aqui pelo Brasil, né? Ela foi adaptada ao caso brasileiro por essa autora, né? A Cláudia Lima Marques. A Cláudia Lima Marques, ela é considerada, né, a mais importante, ou uma das mais importantes autoras de direito do consumidor no Brasil. Né? E foi ela que trouxe lá no início dos anos 90, já nos primeiros meses de vigência do CDC, em 91, por ali, foi ela que trouxe, né, pela primeira vez essa teoria aqui para o Brasil. Né? E essa teoria é aplicável justamente a possíveis antinomias entre o Código de Defesa do Consumidor e outras leis. Então, essa teoria do diálogo das fontes, ela traz a possibilidade de que fontes do direito dialoguem entre si, para que se busque a melhor solução para os casos, né, que sejam ali levados ao Poder Judiciário, que sejam levados à análise do juiz. E isso acontece, no nosso caso aqui, quando vai se buscar justamente, como eu falei agora há pouco, a norma mais benéfica para o consumidor, para ser aplicável àquele caso específico. E aí podem existir antinomias, né, entre o Código de Defesa do Consumidor e outras leis. E aí, nesse momento, é possível que haja esse diálogo entre as fontes para que justamente se busque a melhor solução para o consumidor. Isso vai acontecer, inclusive, hoje, né, já há muito tempo, quando há antinomias entre o Código de Defesa do Consumidor e o Código Civil. Porque o Código Civil é mais novo, né? Surge lá, começa a ter vigência em 2003, e existem algumas normas no Código Civil que são mais favoráveis ao consumidor do que aquelas que estão no CDC. Então, a gente vai ver isso ao longo aqui do semestre. Vamos ter alguns prazos de prescrição, por exemplo, que vão ser melhor aplicáveis
usando-se o Código Civil do que o Código de Defesa do Consumidor, e vamos ter também, né, a questão da função social do contrato, né, que não estava prevista no CDC e que está prevista no Código Civil. Enfim, são várias situações que aparecem nessas antinomias entre Código Civil e Código do Consumidor, que podem levar à aplicação do Código Civil. E isso também acontece ou pode acontecer com outras normas, né, com outras leis que também sejam, teoricamente, mais benéficas para o consumidor. Então, essa possibilidade, né, de dialogar as fontes, né, de trazer esse diálogo entre o Código do Consumidor e outras leis é possível graças a essa aplicação da teoria do diálogo das fontes, que é muito bem aplicada, né, em todo o Poder Judiciário brasileiro. Então, desde o STJ, né, que é a corte aqui que mais julga essas questões relacionadas ao consumo, até os tribunais estaduais, todos usam a teoria do diálogo das fontes para que se busque, né, a melhor solução para os consumidores nos casos concretos. Então, essa teoria, claro, já passou por algumas adaptações, atualizações, já estamos falando de 30 anos, né, de teoria, mas até hoje a essência dela não muda, que é essa possibilidade de você ter aqui, né, duas leis em diálogo, em interação, para que se resolva essas antinomias e para que se busque a melhor solução para o consumidor nos casos concretos. E aí outro ponto, né, que precisamos falar sobre o Código do Consumidor, segundo a doutrina, é que se tem aqui o Código do Consumidor como um tipo de norma principiológica ou como um conjunto de normas, né, de caráter principiológico. Por que a doutrina diz isso? Porque a doutrina afirma que o CDC seria uma norma principiológica. Bem, aqui se diz isso porque o Código do Consumidor possui maior abertura para ser adequado às mudanças sociais e de tempo, além de estabelecer princípios de ordem pública e social a nível legislativo, como derivação direta dos princípios constitucionais. Aqui se coloca isso, né? Inclusive o próprio Supremo Tribunal Federal já determinou esse entendimento, né, em alguns casos, né, que chegaram até a sua discussão, né, lá, principalmente no início dos anos 2000. Então, o código, final dos anos 90, início dos anos 2000. Então, o que se tem aqui é o seguinte: essa criação do Código do Consumidor derivada diretamente da Constituição, ela traz como consequência o fato de que, como a gente vai ver a seguir no próximo assunto, né, dos princípios, que o Código do Consumidor possua princípios, né, abertos, e seja o próprio Código do Consumidor um conjunto de normas de caráter aberto, tal como é a Constituição. E isso faz com que o Código de Defesa do Consumidor seja visto como um conjunto de normas de origem principiológica. E isso vai fazer com que o próprio Código do Consumidor tenha maior possibilidade de se adaptar, né, às mudanças que ocorreram nos últimos anos. Então, por isso é que não foi preciso fazer um novo Código do Consumidor diante das relações que surgiram por conta da internet. Não, é possível você enquadrar, né, as relações virtuais aquilo que o próprio Código do Consumidor já previa, justamente porque o nosso CDC tem esse caráter mais aberto, tem esse caráter mais flexível, né? Tem essa possibilidade de se moldar, de se adaptar a essas novas realidades. Claro que vai chegar um momento, como agora já temos, né, Lei Geral de Proteção de Dados, mais atrás já tivemos, né, a criação do Marco Civil da Internet, mas mesmo diante da ausência dessas leis lá atrás, já havia como se regular as normas, né, ou melhor, as atividades, né, relacionadas a essa questão das vendas pela internet, fornecimento de produtos e serviços de maneira virtual. Então, já existia essa realidade antes e o Código do Consumidor teve que se adaptar a ela. E isso é possível, diferentemente de outras leis e outros códigos, justamente porque o CDC é mais aberto, né? Ele tem essa característica de ser um conjunto de normas de caráter principiológico. E isso se deve ao fato justamente de que a origem do CDC foi diferente, né, da origem de outros códigos, justamente porque foi a própria Constituição que determinou diretamente, né, a necessidade de se criar o CDC. Por essa razão que o CDC, né, vai ter aí como herança da Constituição essa possibilidade maior, né, de ter ali essa adaptação
as mudanças que vêm com o tempo, as mudanças que vêm com as novas relações sociais que vamos construindo, principalmente agora nesse contexto das relações virtuais e das vendas, né, de produtos e serviços por internet. Certo, gente? Então, basicamente, né, sobre as noções gerais de direito do consumidor, são esses os pontos a ser destacados. Até aqui alguma dúvida? Bom, então deixa eu só pegar esse tempinho aqui. Não, professor. Ok. Então deixa eu só pegar esse tempinho que falta aqui para terminar a primeira parte, para já avisar vocês que tem uma atividade, vai ser a primeira, tá? Para vocês fazerem. Aqui as atividades são sempre para vocês fazerem e entregarem na semana seguinte, nunca é para fazer na sala aqui virtual, tá? Então, amanhã eu já coloco para vocês esse exercício, e aí nesse exercício vocês vão ter duas questões abertas, duas questões fechadas, né, de múltipla escolha, e duas questões abertas, tá certo? São 4 questões. Aí nessas questões fechadas vocês vão apontar a alternativa correta e vão justificar a alternativa por que você, né, entende que aquela alternativa é correta. Nessa aqui que tem assertivas, aí vocês têm que justificar se é uma assertiva, são 2, né, ou 3, qual delas é a correta, por que cada uma delas está correta. Na segunda questão, uma alternativa só, para justificar por que é correta, e aqui na terceira questão, para vocês comentarem, né, esse acórdão aqui do STJ, e na quarta, para falar um pouco sobre o princípio da dignidade da pessoa humana, tá certo? Esse exercício valerá até um ponto para a primeira prova, então eu mando para vocês amanhã e vocês me entregam na próxima terça pelo e-mail, pelo meu e-mail ou e-mail institucional. Na volta eu falo sobre os e-mails. Deixa eu ir aqui para o intervalo, já volto em instantes. Então me esperem aí, já volto.